Um agricultor de 65 anos, que não tinha mais do que a camisa no corpo, decidiu cavar buracos para irrigação e descobriu que 600 milhões de dólares estavam enterrados sob sua fazenda. O mais chocante, essa imensa fortuna pertencia a um dos homens mais poderosos da história, apelidado de Rei da Cocaína, e que figurou 7 vezes seguidas na lista de bilionários da Forbes. Pablo Escobar tinha tudo a seu favor: dinheiro, fama e poder. No entanto, após sua morte, essa imensa riqueza, tal como a lendária Atlântida, desapareceu misteriosamente. Nesta história impactante, que vale a pena acompanhar até o final, vou lhe dar um vislumbre da grande pergunta que não conseguimos evitar: o que aconteceu com os 500 bilhões de dólares escondidos de Pablo Escobar? E já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum detalhe dessa incrível história. Pablo Escobar, o gênio do crime. Se a maioria de nós pensa 2 vezes antes de gastar $1000 em um objeto, dinheiro certamente não era um problema para o famoso barão da droga Pablo Escobar. Com um patrimônio de vários bilhões de dólares, ele carregava milhões em dinheiro vivo como se fosse simples troco. E aqui está o motivo. Embora Escobar fosse extremamente rico, a maior parte de sua fortuna vinha do tráfico de drogas. Por estar do lado errado da lei, ele não confiava o suficiente nos bancos para depositar seu dinheiro. Em vez disso, escolheu esconder seu tesouro, estimado em cerca de 500 bilhões de dólares, em paredes, tonéis, sob a terra e em outros lugares inusitados. Anos após sua morte, pessoas continuaram encontrando esses esconderijos, tornando difícil ter uma noção exata do valor real de Pablo Escobar. Antes de descobrir o que aconteceu com as riquezas ocultas de Escobar, vamos relembrar sua vida e como acumulou tamanha fortuna, tornando-se o barão da droga mais rico da história. O barão bilionário da droga nem sempre teve uma vida fácil. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em 1º de dezembro de 1949, numa família pobre de Rio Negro, no departamento de Antioquia. Terceiro de 7 filhos, seus pais lutavam para sustentar a família, mas, sendo pequenos agricultores e professores, não se saíam bem financeiramente. Pablo teve de abandonar o ensino médio antes de completar 17 anos. No entanto, parecia ter grandes sonhos para si mesmo e retornou ao colégio 2 anos depois. Mas, nesse ponto, já havia sido exposto à vida nas ruas e não demorou a abandonar a escola novamente. Ainda assim, Escobar não desistiu da educação e tentou entrar na universidade, pois tinha grandes planos de se tornar advogado criminal e até presidente. Infelizmente, sonhos às vezes não passam de desejos, e ele teve de renunciar aos seus objetivos por não ter recursos para prosseguir nos estudos. Esse abandono talvez tenha sido gatilho para mergulhar na criminalidade. Começou roubando lápides, lixando as inscrições para revendê-las como novas. Logo isso não bastou, e Escobar juntou-se a gangues conhecidas por roubo de carros. Pouco tempo depois, passou para sequestros e outros crimes violentos. Nessa época, sua família mudou-se para Envigado, na Colômbia, nos arredores de Medellín. E Escobar entrou no tráfico de drogas, justamente quando a indústria da cocaína prosperava no país. Ganhou nome e temor no meio do tráfico colombiano pelo jeito sério com que conduzia seus negócios. Aos 22 anos, já havia conquistado seu primeiro $1 milhão. Em 1966, fundou o primeiro grande cartel de drogas, o Cartel de Medellín, organização criminosa e terrorista que supervisionava o tráfico de toneladas de cocaína para diversos países semanalmente. Ele se associou aos famosos irmãos Ochoa, Juan David Ochoa Vázquez, Jorge Luiz Ochoa Vázquez e a Carlos Leder. O cartel era considerado um dos mais poderosos da época. Escobar ficou conhecido por subornar e controlar as forças policiais colombianas, que frequentemente recebiam a oferta de plata ou plomo, ou seja, prata ou chumbo. Isso significava que os funcionários deveriam aceitar o suborno oferecido pelo cartel ou morrer. O cartel de Medellín organizou rotas e redes de distribuição para enviar ainda mais drogas aos Estados Unidos e obteve enorme sucesso. O cartel faturava milhões de dólares por dia com a venda de cocaína, e Escobar acumulou rapidamente uma fortuna colossal. Ele chegou até a construir uma mansão palaciana, a Hacienda Nápoles, num terreno de 20 km² em Antioquia. Essa luxuosa propriedade contava com um jardim de esculturas, um lago, campo de futebol, arena e quadra de tênis. Incluía também um zoológico com animais exóticos como hipopótamos, camelôs e girafas. A mansão custou a incrível soma de $63 milhões. Escobar também apareceu na lista da Forbes de bilionários de 1987 a 1993, mesmo sendo fugitivo procurado por várias agências governamentais, mostrando quanto foi rico e influente em vida. Apesar de conquistar o coração do povo com muitos atos filantrópicos, continuava sendo um barão impiedoso. O cartel de Medellín era notório por sua violência, responsável por inúmeras mortes, incluindo vítimas inocentes. O cartel realizava frequentemente sequestros, atentados à bomba e assassinato de policiais ou figuras políticas que atrapalhassem seus interesses. No auge de sua fortuna, Escobar envolveu-se na política colombiana, participando do Partido Liberal. Em 1982, entrou para o Congresso colombiano. No entanto,
Muitos membros não ficaram satisfeitos com sua chegada, e um dos mais críticos era Rodrigo Lara Bonilla, então novo ministro da Justiça. Por causa desses conflitos, Escobar foi expulso do partido por seu líder, Luiz Carlos Galán. Embora tenha tentado reverter a decisão, acabou aceitando que a política não era para ele e se retirou em 1984, mas guardou rancor. 3 meses depois, Lara Bonilla foi assassinado por 2 homens armados que abriram fogo contra seu carro em uma rodovia de Bogotá, no dia 30 de abril de 1984. Esse foi apenas um dos muitos assassinatos cometidos pelo cartel sob suas ordens. Em 1976, Escobar havia sido preso por agentes dudas Luiz Vasco e Gilberto Hernandes por posse de cocaína. Apesar de tentar suborná-los, eles resistiram e ele foi detido. Infelizmente, os juízes responsáveis pelo caso foram comprados ou substituídos e Escobar foi solto. Os 2 agentes, porém, pagaram caro. Foram assassinados. Túlio Manuel Castro Gil, juiz que começou a investigar Escobar após esses assassinatos, também foi morto pelo cartel em julho de 1985, por sua interferência. Em novembro de 1986, Jaime Ramírez Gomes, coronel da polícia e chefe da unidade antidrogas da Polícia Nacional da Colômbia, foi morto a caminho de Bogotá por homens armados em um Renault 18 verde, que parou ao lado de sua Mitsubishi Monteiro vermelha e abriu fogo, matando-o instantaneamente. Felizmente, sua esposa e filho, que estavam no veículo, saíram ilesos. Guilhermo Cano Izaza, jornalista colombiano que havia exposto publicamente o passado criminoso do Barão, foi assassinado em seu Toyota no dia 17 de dezembro de 1986 por homens armados, certamente membros do cartel. Jaime Pardo Leal, candidato à presidência, criticava abertamente os assassinatos estratégicos que ocorriam no país. Em 11 de outubro de 1987, foi morto a tiros ao retornar para Bogotá, após sair de sua casa na cidade. Em 18 de agosto de 1989, o coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante da Polícia Nacional na província de Antioquia, foi assassinado pelo cartel por seu papel na apreensão de toneladas de cocaína. No mesmo dia, Luiz Carlos Galán, que havia expulsado Escobar do Partido Liberal anos antes e era então candidato à presidência, foi morto durante um comício em Soacha. Em 6 de dezembro de 1989, um atentado à bomba teve como alvo o diretor Dudas, Miguel Maza Marques, no prédio da instituição. Ele sobreviveu, mas 57 civis inocentes morreram e 2.248 ficaram feridos. Em setembro de 1992, Miriam Rocio Vélez, juíza que investigava Escobar pelo assassinato de Luiz Carlos Galán, foi morta junto com 4 seguranças em Medellín, pouco antes de poder condenar o barão. O cartel de Medellín, sob suas ordens, teria matado cerca de 3.500 pessoas, incluindo mais de 500 policiais, mostrando até onde Escobar ia para proteger sua fortuna e seu império. Escobar não era apenas um gênio do crime. Era também um mestre na lavagem de dinheiro, faturando 420 milhões de dólares por semana e gastando 2.500 dólares em elásticos para empilhar suas notas. Sabia que precisava impedir que suas riquezas fossem confiscadas. Os bancos não queriam lidar com dinheiro sujo, e ele não confiava neles para guardar seus milhões. Assim, investiu grande parte dos 500 bilhões de dólares em imóveis, arte e outros bens exóticos. Mas seu método mais famoso era esconder pacotes de dinheiro, que somavam milhões, em paredes, cavernas, campos, armazéns debaixo da terra. Um de seus investimentos foi a Hacienda Nápoles, que custou incríveis 63 milhões de dólares, contava com instalações de padrão mundial, dignas do 7º homem mais rico do planeta à época. A Hacienda Nápoles tinha sua própria pista de pouso, heliporto, um zoológico particular com espécies raras, pista de kart e até um parque temático para seus filhos. Escobar chegou a importar animais exóticos da África, como hipopótamos, girafas, elefantes e zebras. Era um símbolo do seu poder, mas também um refúgio onde ele recebia políticos, empresários e artistas, tentando manter a imagem de benfeitor. Ao mesmo tempo, sua rede de esconderijo de dinheiro era tão extensa que, segundo relatos, cerca de 10% das notas escondidas apodreciam ou eram destruídas por ratos antes de serem recuperadas. Mesmo assim, o fluxo de caixa era tão grande que essas perdas eram consideradas relevantes para ele. Escobar também usava rotas criativas para enviar cocaína, incluindo submarinos artesanais, aviões com compartimentos secretos e até contêineres de exportação camuflados como produtos legítimos. Enquanto isso, sua guerra contra o Estado colombiano se intensificava, marcada por explosões, sequestros e assassinatos que deixaram o país em um estado de medo constante. Em 1989, Escobar ordenou um dos ataques mais chocantes de sua carreira criminosa,
a explosão de um avião da Avianca, matando 110 pessoas a bordo. O objetivo era assassinar um candidato presidencial que viajava na aeronave, mas o plano falhou e o ataque acabou se tornando um dos maiores massacres da história da aviação colombiana. Nesse mesmo período, ele também ordenou a explosão do edifício do Departamento Administrativo de Segurança em Bogotá, que deixou mais de 50 mortos e centenas de feridos. Esses atos aumentaram a pressão internacional para sua captura, especialmente por parte dos Estados Unidos, que exigiam sua extradição. Escobar, por sua vez, respondia com mais violência, mantendo o lema que aterrorizava políticos e policiais: plata ou plomo, dinheiro ou bala. Com isso, comprava aliados e eliminava inimigos, sustentando um império que parecia impossível de derrubar. A pressão contra Escobar aumentou quando o governo colombiano, com o apoio direto dos Estados Unidos, formou unidades especiais para caçá-lo. Ao mesmo tempo, surgiu o grupo paramilitar Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, formado por rivais e antigos aliados que decidiram eliminar qualquer rastro de seu poder. Casas, fazendas e negócios ligados ao cartel foram atacados e destruídos. Isolado e vendo sua rede de proteção desmoronar, Escobar tentou negociar sua rendição em troca de não ser extraditado. Foi assim que nasceu a famosa Catedral, uma prisão de luxo construída sob medida para ele, onde tinha suíte, telefone, campo de futebol e até espaço para reuniões. Mas a tranquilidade durou pouco, quando as autoridades descobriram que ele continuava comandando crimes de dentro do presídio, decidiram transferi-lo para uma prisão comum. Escobar então escapou, iniciando sua última e mais desesperada fuga. A caçada final a Pablo Escobar durou 16 meses. Ele se escondia em casas de segurança espalhadas por Medellín, mudando de local constantemente e usando rádios para se comunicar. No dia 2 de dezembro de 1993, um telefonema interceptado revelou sua localização. Forças especiais colombianas, com apoio da inteligência dos Estados Unidos, cercaram a casa onde ele estava. Ao tentar fugir pelos telhados, Escobar foi baleado e morto. Sua morte foi comemorada nas ruas por muitos, mas também deixou um legado sombrio de violência e desigualdade que ainda marca a Colômbia. Mesmo após sua queda, histórias, mitos e lendas sobre sua vida continuam atraindo a atenção do mundo inteiro. Escobar se tornou um símbolo de até onde a ambição e o poder podem levar, e de como impérios construídos sobre o crime sempre têm um fim.